Então, como nós estamos falando de despertar, despertar não é ser ingênuo, ter uma vida romântica da vida. Não. Despertar é lidar com a realidade. Né? Então, veja, deixa eu falar sobre um outro tema aqui para a gente encerrar, senão não vai dar tempo, porque a gente vai já 8h30 encerrar, né? Que tinha um tema que, só uma resposta que eu precisava dar para a Mazé, que na outra aula ela perguntou, né? Então, vejam só. Mas, assim, alguém quer fazer um comentário antes de eu entrar nessa questão aqui? Que ela perguntou se eu podia falar um pouquinho sobre, rapidinho, assim, sobre os Exu, né? Tudo bem? Alguém quer fazer um comentário? Eu queria só falar sobre a questão da sombra. Hum, A sombra em nós é o nosso lado agressivo, né? O nosso lado que é mais difícil da gente mesmo lidar. Então, o que que acontece? Muita gente quer esconder, né? isso. A sua sombra. O seu lado agressivo, o seu lado mais ruim, as suas características malvadas, egoístas, etc. Isso aí é a nossa sombra. Então, a maioria das pessoas quer ser o bonzinho. Eu também já fui assim, querer ser boazinha, ou então achar que ser evoluído, ser inteligente, é ser bonzinho. Mas a sombra e essa maneira da gente lidar é a gente aceitar os nossos próprios defeitos. Tentar melhorar aquilo que prejudica, vamos dizer assim, que prejudica a nossa vida ou que causa algum transtorno. Mas se não causar nenhum transtorno, a gente só tem que saber lidar. Então, não preciso ser totalmente boazinha para ser uma pessoa legal. É o que você estava falando aí. E isso aí, a maioria das pessoas confundem, né? Isso. E aí esconde o seu lado mais agressivo, criam um falso eu, né? Um falso eu de bonzinho, um falso eu mesmo, um eu falso. Entendi. São as pessoas falsas, né? Que na frente das outras ela é bem boazinha e por trás ela não é, porque na verdade ninguém é bonzinho, Sim. né? Todo mundo tem o seu lado Claro. sombra, todo mundo tem sua maldade, seu egoísmo, né? O que a gente tem que fazer é saber lidar com ele, como você disse, né? Ver em que momento eu posso ser agressiva, né? Um pouco mais agressiva e ver o momento que eu tenho que calar, que eu tenho que fazer silêncio, ou seja, vocês têm que apenas saber lidar com o nosso lado sombra. E porque todo mundo tem o seu lado sombra, apenas algumas pessoas escondem, né? E isso aí é muito difícil. Eu, por exemplo, aprendi isso nos psicanálise, né? E foi muito bom para mim. Porque a gente se culpa muito por aquilo que às vezes a gente sente, que é da emoção, que é do corpo, que é do biológico, né? A raiva, por exemplo, ela faz parte do seu lado sombra, mas ela é natural nas pessoas. Todo mundo sente raiva do lado emocional. O que a gente tem que fazer é educar a nossa raiva, Sim. né? Não é porque a gente tá com raiva que a gente vai pular no pescoço dos outros e enforcar, né? A gente tem que ter o equilíbrio e domar a nossa raiva. E aí o que acontece é que muita gente sufoca seu lado sombra, esconde, né? Coloca dentro de si. E aí já adoece, né? Porque a gente passa a ser uma pessoa que não é, e aí adoece. Sim. Eu, eu entendo assim. E o lado dos Exus, já que você vai falar dos Exus aí, e não sei se você vai falar dos guardiões, eu queria saber como é que a gente sabe, como é que a gente pode descobrir quem é o nosso guardião.
Tem várias formas, né, Mazé? Uma das primeiras formas mais tradicionais é você consultar um babalorixá, né? Um pai de santo, né? Chama aqui no Brasil. Ou uma ialorixá, que é a mãe de santo, né? Eles vão jogar ali por meio dos búzios para saber quem é o seu guardião, né? E a sua guardiã. Mas existe também formas alternativas. Você pode também conhecer o seu guardião por meio de prática de meditação, prática de viagem fora do corpo, que é a viagem astral, ou projeção astral, né, como a gente chama. Só que tudo isso envolve envolve treinamento. Então a maioria das pessoas nem começam, outras iniciam e desistem, e uma minoria que descobre, né? Porque você tem que... Porque assim, viagem astral, que é a viagem consciente, exige treinamento. Meditação também você tem que treinar. E também existe outra forma que não precisa também jogar buzo. Se você conversa com uma pessoa que tem clarividência, uma pessoa médium, que tem uma sensibilidade aguçada, a pessoa pode enxergar, os olhos espirituais, né, se abrem, e ela pode enxergar quem é o guardião que está ali contigo. Mas claro que para isso essa pessoa tem que conhecer as entidades, porque senão ela vai só saber que existe alguém que está ali contigo, uma entidade que está te acompanhando, mas ela não vai saber quem é. Então ela precisa saber quem é as entidades, as 7 famílias dos Exus, ou os 7 reinos, para saber quem é que te acompanha. E também existe um outro aspecto, que é um aspecto psicológico, que aí por meio do conhecimento, vejam só, é uma fusão, você tem que conhecer os reinos dos Exu para associar um teste de personalidade. Porque geralmente os nossos guardiões estão relacionados diretamente à nossa personalidade. Então o tipo, ou seja, a característica de personalidade que nós temos, também o nosso guardião tem. Então quando a gente nasce, todo mundo nasce, tem um anjo protetor. Então esse ser que vai te acompanhar para te proteger, para te auxiliar, ele é escolhido com base nas características da personalidade que você tem. Então, por exemplo, se você tem uma personalidade alegre, então será um guardião alegre. Se você é uma pessoa distímica, ou seja, tem pessoas que têm uma... Distimia é uma depressão genética, a pessoa já nasce, né? Uma pessoa que tem uma personalidade um pouco triste, o seu guardião também vai ter essa personalidade. Se a pessoa for um brincalhão, se a pessoa for uma pessoa irônica, descarada, o guardião também tem essa personalidade, entende, Mazé? Então, porque às vezes as pessoas acham que os guardiões, as entidades, todas as entidades são sérias, são trevosas, não tem nada disso. Tem entidades que são alegres, tem entidades que são tristes, sofredoras, tem entidades que são sarcásticas, tem entidades que são brincalhão, tem seres que bagunçam, entende? Então, assim, da mesma forma que nós temos aspectos, características de personalidade, ou seja, formas de ser, esses seres também têm. Mas aí você tem que consultar uma pessoa que conheça os guardiões, para saber as personalidades de todos, sempre é um guardião um masculino, um feminino, e também saber conhecer as características das personalidades. Entende? Então, por exemplo, se você tem um transtorno de personalidade histriônica, o seu guardião também apresentará muito desses aspectos histriônicos. Se você tem uma personalidade narcisista, o seu guardião provavelmente vai apresentar algumas características, não estão todas, mas são parecidas com a que você tem também. Por que que isso é feito? Para que você tenha afinidade com o seu guardião.
Mas tem pessoas que quando vão dormir nem agradecem o guardião por ele estar ali, pelo aquele dia que ele teve de livramento. Quantos livramentos a gente não teve que a gente nem sabe? Fora aqueles que a gente sabe, de acidente de carro, de balas, de brigas, de faca, de coisas cair sobre nós, vários livramentos. Aí a gente fala assim, Deus me livrou. Não, Deus ele não precisa estar aqui livrando a gente, ele não está nem, ele está em outra esfera mais além. Existe um guardião. Lá no Salmo 91 fala que Deus, o Criador, designou anjos para nos guardar. Ele fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Né? Então por que a gente não vai ser atingido? Porque existe guardiões para nos proteger. Agora, se eu não agradeço meus guardiões, se eu não me relaciono com eles, se eu não converso com eles, se eu não sou grato, eu vou enfraquecendo a força desse guardião e ele vai também precisar se alimentar. Por exemplo, pessoas que vivem num lar que tem muita contenda. Um lar que tem muita briga, muito desentendimento, todos os dias é criada uma egrégora de falanges ali, de memórias negativas e pesadas naquele ambiente. Então, dependendo do tipo de personalidade, característica que seu guardião tiver, ele vai sair daquele ambiente para se alimentar em outro lugar que tem um tipo de energia melhor. E é nesse momento que você fica vulnerável. Então, quando você está vulnerável, é justamente quando você está suscetível a ataques de outras entidades, ataques psíquicos, ataques emocionais, ataques no campo eletromagnético, né? Enfim, ataques físicos e desalinha todos os chakras. Então, existem várias formas de... Agora você tem que consultar uma pessoa, primeiro, que conheça os fundamentos e que seja séria. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não são sérias, né? São curiosos e outros não só são curiosos, são desonestos, né? Mas geralmente quando você faz isso, você tem que entrar num lugar para saber se assentar, dependendo do lugar que você vai. Se você for na Quimbanda, você vai ter que fazer um assentamento do seu Exu e você tem que pagar, e não é barato não, tem que pagar caro. Então, cada segmento, cada filosofia ou religião tem uma forma de interpretar. Por exemplo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, às vezes o mesmo guardião, ou os Exus e Pombagira, tem nomes diferentes. E às vezes as formas de trabalhar os rituais também são diferentes, porque são doutrinas diferentes, correntes diferentes. Entendeu, Mazan? Agora, nós temos que ser gratos. Por quê? Porque os guardiãos são designados por autoridades espirituais maiores, para nos auxiliar, né? E a gente tem que ser grato. Por que eu falo que a gente tem que ser grato? Porque a gente precisa ser grato por tudo, pela vida, por tudo. Por que não agradecer nossos guardiões? Porque eles não são nossos empregados. Essa que é a verdade. A gente não está dando nada para eles, mas a gente precisa dar. A gente precisa dar a nossa gratidão. A gente precisa falar que a gente é grato. Se você agradece ao guardião, você está agradecendo a inteligência cósmica, que designou esse guardião para te proteger. A gente conversando assim, você pode lembrar de vários momentos da sua vida que você poderia ter se dado mal, mas alguma coisa aconteceu e que, poxa, foi por pouco, né? Recebi um livramento. Então você acha que Deus, a inteligência cósmica, o grandioso, vai sair de onde ele está para vir aqui te proteger? Não. Ele é um ser inteligente, ele já designou tudo, existe uma ordem, as classificações, existem seres para fazer isso. Agora, como eu falei, se você não fizer por onde, você pode ficar vulnerável e desprotegido. Imagine a situação de um filho que só te dá trabalho, só te dá trabalho, só te dá trabalho, aí um momento você fala, e se afasta de você, você quer se aproximar dele, ele não quer. Aí chega um momento que você fala assim, olha, eu vou deixar ele seguir o caminho dele. Não vou mais ajudar. Em outras palavras, claro que eu estou usando essa metáfora só para dizer que, em outras palavras, esse filho, ele, em certa medida, perdeu um pouco de proteção
perdeu um pouco de apoio, um pouco de segurança, porque os pais têm autoridades não só físicas, como espirituais também, sobre os filhos aqui na Terra, né? Depois que desencarnar, não, tudo igual. Mas, não sei se você está compreendendo, mas se eu estou sendo claro, assim. Estou compreendendo, sim. Essa questão da autoridade espiritual é nova para mim, mas achei bacana. Enquanto a gente está aqui, a gente tem essa autoridade, né? Assim, a autoridade diminui em certo sentido depois que os filhos ficam de maior, né? A gente tem que ir aprendendo a ser responsável por eles mesmos. Mas mesmo assim, enquanto a gente está aqui nesse plano físico, porque assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que essa ideia de pai, mãe, filho, irmão só existe aqui para nós, tá, gente? Depois que desencarna não tem esse negócio. Tem gente que fala assim, eu queria quando eu desencarnar, eu vou encontrar minha mãe, eu vou encontrar meu filho. Não tem essa. Quando você chegar lá, você não vai ser mãe daquele filho que faleceu. Nós pertencemos à família espiritual, entende? Então não tem isso. Quando chega lá, acabou. É só aqui. Por exemplo, mas o teu filho pode ter sido teu pai em outra encarnação. E hoje você é a mãe dele, entende? Mas só existe aqui. Mas aqui, como você recebeu a missão de ser mãe, mesmo o seu filho sendo de maior, você ainda tem autoridade de emitir um passe, mesmo que a distância, estender a mão na direção onde ele mora, onde ele se dá, e de maneira quântica abençoar aquela pessoa, lançar uma bênção para ele, um livramento, abençoar aquela pessoa. Por quê? Porque quando o filho fica longe dos pais, em certa medida, ainda que ele tenha o guardião, mas ele fica desguarnecido, vulnerável, porque muitos são usuários de drogas, se envolvem com pessoas de faixa vibracional muito pesada, fazem muitas coisas erradas, e vão acumulando no próprio caminho falanges espirituais sofredoras, né, que podem colocar eles em embaraços sérios. E por muitas vezes os filhos recebem livramentos por conta dos pais, da esposa, do esposo. É interessante isso, que até o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele fala que quando o marido não é crente, ele não serve a Deus, vamos dizer assim, na linguagem cristã, ele pode ser santificado, ou seja, ele pode receber livramentos, ele pode ser abençoado, e, em certa medida, por conta da oração da esposa. Da mesma forma acontece, mesmo que o filho esteja em um caminho, vamos dizer assim, que não faz bem nem para ele, para quem está com ele, mas a bênção do pai e da mãe tem o poder de minimizar os impactos sobre a vida dele. Ou seja, aquilo que podia ser algo muito sério, você acaba minimizando porque você lançou uma bênção. Agora, se ele cometeu algo errado, ele não vai escapar da consequência. Ele vai ter uma consequência por conta do registro kármico. O karma é uma ação, né? Seja positiva ou negativa, é karma. Mas, ao invés de acontecer algo muito ruim com essa pessoa, esse impacto é menorizado porque você, de alguma forma, estendeu a mão para abençoar. Agora, é claro, você também precisa se preparar, estar em estado de gratidão, se harmonizando, se trabalhando energeticamente, se equilibrando para emitir essa energia, né? Entendeu, Mazan? Entendi. Aeronilde levantou a mão. Fique à vontade. Quero fazer uma pergunta. Existem pessoas que falam assim, na próxima encarnação não quero mais ter contato com ninguém, com pessoas tal de pessoas da família, né? Não quero mais ter nenhum vínculo na próxima encarnação, porque a gente tem. Aí a pessoa falou isso pra mim, inclusive, né? Não é ninguém da minha família, não. Aí eu fui. E aí eu fiquei compreendendo a situação da pessoa, né? E eu digo, bem, compreendi de boa mesmo, assim, a situação dramática que ela estava vivendo. Aí eu falei, puxa vida, se a pessoa tem o poder de escolher que não quer mais reencarnar com determinado grupo de pessoas, por que a vida dela está aqui, tá daquela forma, se ela
a gente só pode escolher quando a gente alcança um nível elevado de consciência. Que é isso que eu falei ainda agora, né? Mas eu vou explicar isso de outra forma. Eu vou falar rapidinho sobre isso e vou tentar dar uma direção maior para isso. Vejam só. Quando a gente está no plano espiritual para encarnar... Vejam só, todos nós que estamos aqui nesse plano, existem outros planetas habitados. Outros planetas físicos e planetas extrafísicos, com seres de plasma, com menos condensação, né? Nós não somos os únicos. Existem outros seres extraterrestres que têm matéria como a gente. Não é como a nossa fisionomia, mas tem. E todo mundo está no trabalho, todo mundo está em missão, ok. Mas vejam só, quando a gente desencarna e está lá no processo de cura e tal, só que o negócio não é tão romântico como a gente pensa, sabe, Ironildo? Como o espiritismo kardecista faz parecer. Assim, eu acho que o espiritismo kardecista não é criticando, é só fazendo observação. Que eu acho que não é tão romântico, eu acho que ele tem uma visão um pouco romântica da coisa. Que não é só chegar lá e ir direto para o tratamento e vai se curar, não, a coisa é escura. Se você tiver um nível de ignorância muito grande, você vai direto para o estado umbralino, para o umbral, vai ser atormentado. Aí o inferno que você levou aqui da Terra, você vai levar para lá. Porque o inferno, na verdade, é isso, é um estado de consciência. Você pode observar que quanto mais ignorante a pessoa é acerca da espiritualidade, acerca de si mesmo, ela sofre mais. Ela tem mais crise existencial. E quanto mais a pessoa vai se esclarecendo, ela vai entrando num estado de maior compreensão. E essa compreensão traz um pouco mais de paz. Entende? Não é que a vida vai ser todo o tempo paz, mas o fato de você compreender já lhe conforta um pouco mais. Então vejam só. Essa pessoa que falou assim, na outra vida eu não quero ter nenhum contato com essas pessoas, Existem duas situações, Luiz. Vamos imaginar que a pessoa passou todo o processo, saiu Vamos imaginar que ela nem chegou para o umbral, para não complicar, ok. Mas ela não conseguiu quitar as dívidas. O próprio Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele fala que a gente vem para cá com dois propósitos, dois objetivos principais. Expiar, ou seja, passar pela expiação, pagar a dívida, e segundo, cumprir uma missão. Ok. Então, quando essa pessoa estava lá, antes de encarnar, passou por um processo de cura, né? Mas a cura não é completa, só para minimizar o impacto, a pessoa ter consciência do que onde ela errou, o que ela vai precisar fazer. Aí um projeto é apresentado, aí fala assim, você vai encarnar naquela família. Porque na outra vida aconteceu isso, isso, isso. Mas a pessoa só tem condição de lembrar disso se ela tiver memória. Por isso que eu estou falando, a gente leva as memórias daqui para outro plano, né? Então vamos imaginar aqui que aparece um slide lá. Aí o professor, o mestre espiritual, vai mostrar no slide. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Aí a pessoa fala assim, não aconteceu isso não. Aí os senhores do karma vai falar assim para o assistente, pega lá o livro da consciência para refrescar a memória dessa pessoa. E abre aí o livro da consciência e o livro das obras. Porque na hora que está passando ali no telão o livro das obras, o que a pessoa está fazendo, o livro da consciência está aberto. Aí não tem como a pessoa fugir da própria consciência. Porque ela está enxergando tudo que está acontecendo. Aí fala assim, olha, nesse caso você não pode escolher a família que você vai encarnar. Você vai ter que descer naquela família para reparar determinadas situações e também criar uma forma de tomar consciência do que a gente combinou aqui, sobre a espiritualidade, para poder também colaborar com essa família. Ou seja, fazer as pazes para queimar esse karma. Queimar essa consequência. Aí a pessoa fala assim, ok, então eu não posso escolher. Não, não pode. Por que não pode? Porque o nível de consciência é baixo. O que a pessoa pode escolher, então? O tipo de expiação, ou seja, o tipo de provação, Eronildes, que ela vai passar naquela família, entendeu? Aí é apresentado pelos senhores do karma um cenário de possibilidades.
Você pode passar por essa aprovação dessa forma, ou, por exemplo, você pode ser desprezado por essa família. Você pode ser humilhado por essa família. Logo na gravidez, você já pode ser fruto de uma gravidez indesejada. Você pode ser fruto de uma cama de aborto, né? Que aí a pessoa nasce com sérios problemas psicológicos, com problemas de rejeição. Cama de aborto, para quem não sabe, é quando um útero, né? Uma mulher já engravidou e perdeu o filho. Toda vez que uma pessoa nasce numa placenta ali, no útero, que já houve um aborto, essa pessoa já vai vir com uma... quando ela tiver maior, ela já vai se sentir vai apresentar problemas psicológicos. Eu não vou entrar muito em detalhe para não complicar. Mas ela vai ter problemas psicológicos. Em geral, boa parte tem tendência suicida, porque ali já houve um aborto, já houve uma interrupção da vida, então a pessoa vai se sabotar. Então existe um histórico bioenergético e espiritual aí. Mas resumindo, Iru, o que a pessoa vai poder escolher é o tipo de provação que ela vai passar. Aí, ela vai ter que se trabalhar aqui na Terra para poder lidar com essas pessoas. Por exemplo, quando a pessoa nasce numa família, eu vou dar só um exemplo, tá? Não quer dizer que todas são assim, porque existem várias situações, cada situação é uma situação. Mas já acontece casos de você nascer numa família que tem muito conflito, os irmãos não se entendem, é briga toda hora, pai e filho se matando, é uma coisa horrível. Geralmente, é encarnado nessas famílias, é juntado inimigos. Você nasce com inimigos da vida anterior. Para quê? Para que nessa vida você encontre uma forma de se ajustar, de se harmonizar com os seus inimigos do passado. Para quê? Para queimar o karma. Para queimar os atritos da vida anterior. Só que quando a pessoa não compreende isso, ela põe mais lenha na fogueira, porque ela se sente rejeitada e aí ela devolve o veneno. Mas deveria ser o contrário, ela teria que agir com compaixão em relação a essas pessoas, porque aí ela estava se melhorando e num nível kármico, num nível astral, ela estaria se elevando, queimando seu karma, elevando sua consciência e tendo uma melhor relação com esse inimigo do passado, porque aí ele não ia levar em consideração o que o inimigo fez. Então, se essa pessoa não consegue lidar com isso, então quer dizer que ela não passou no teste. Então, provavelmente, na próxima encarnação, ela não terá direito também de escolher em qual família vai encarnar. Agora, se a pessoa tem um nível mais elevado de consciência, sabe aquelas pessoas que sofrem tantas injustiças na vida? E aí você olha para ela e fala assim, mas essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão do bem, mas essa pessoa é injustiçada, ela sofre calúnia, ela é rejeitada, e ela tenta ajudar o ciclano, ela tenta, mas parece que... Às vezes a pessoa fala até assim, eu acho que eu joguei foi pedra na cruz, ó, porque não é possível. Veja, se você passa por tudo isso de cabeça erguida, com cabeça erguida não quer dizer que você não vai brigar, que você não vai sofrer, que não vai sentir. Você vai sentir. Mas se você consegue lidar com isso, você está se elevando. Entende? Você está subindo o seu nível de consciência porque você está aceitando com resignação, com dignidade o seu destino. Você não pediu e nem se colocou naquela situação, mas a vida está te colocando. Aí você fala assim, eu não pedi para nascer nessa família. Você concordou quando estava lá em cima. E daí escolheu o tipo de provação que ia passar. Foi você que escolheu. Agora, se você rejeita, você está quebrando o contrato. Quando você quebra o contrato, o que a gente faz com uma criança que repete de ano, que não passa nas provas? Vai ter que passar por provas similares. Por exemplo, eu já conheci um médico do Sem Fronteiras, não tem aquele programa Sem Fronteira na África, na Etiópia? Um cara extremamente adoecido, extremamente depressivo, estava quase
tentando tirar a vida porque ele não aguentava mais ver tanto sofrimento no lugar onde ele estava. Ele chorava, ele me mostrou alguns vídeos chorando no chão, na posição fetal como criança, não aguentava mais ver aquelas crianças sofrendo. Porque você sabe que o Médicos Sem Fronteira lá, eles não têm recursos, eles trabalham no limite, eles têm que se virar. É guerra, é fome, é tudo, né? Aí eu fui dar um aconselhamento para ele espiritual, eu fui falar para ele assim, sabe o que está acontecendo com você? Você escolheu pagar sua dívida aqui. Quando você estava lá em cima, foi apresentado para você essa alternativa. Você vai ser médico e você vai ter que lidar com o sofrimento alheio. É uma provação nobre. Porém, para o humano, isso acaba com a gente ver um outro ser humano sofrendo sem poder fazer muita coisa. Entende? Então, isso é um tipo de provação também. Por exemplo, mães que têm filhos com deficiência, autismo, transtornos mentais, tetraplégico, paraplégico. É um tipo de provação também que a pessoa vai ter que aprender a lidar. Mas não sendo maldizente. Ela tem que lidar com aquilo com dignidade, com amor. E falar, olha, se é isso, então vamos lá. Vamos lá. Porque assim, Eronito, quando a gente está no plano metafísico e a gente concorda com isso e fala assim, não, por exemplo, eu vou ter um filho com deficiência, ele vai ser tetraplégico. Eu vou cuidar dessa alma lá, tudo de bonitinho. Lá é algo muito nobre, quando a gente está de fora assistindo, né? E fala assim, eu vou lhe dar conta. Só que quando a gente encarna, é outra coisa. Por quê? Primeiro, porque a gente esquece o que combinou. Segundo, porque a gente está num plano físico. Lá no plano metafísico, a gente não tem um corpo para ter emoção, sentimento, para ficar chorando. E aqui a gente tem. E isso é potencializado, essa emoção, entende? Esse sofrimento. E aí, quando a gente se vê nessa situação, a gente não aguenta, a gente quer fugir. Mas lá a gente concordou porque a gente achava que ia dar conta. Ó, só para finalizar essa parte aqui rapidinho, não sei se vai servir, mas aí você me diz. Por exemplo, eu tive uma experiência com uma paciente que estava sofrendo muito, não vou entrar em detalhes, mas assim, resumindo, ela estava sofrendo muito, se sentindo desprezada pela família, morava com o padrasto, blá, 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 blá. Queria fazer uma regressão, ou que eu induzisse ela de forma hipnótica, fazer uma viagem astral para ela falar com o pai dela que havia falecido, e o pai dela era o único que dava segurança para ela, conversava com ela, tal. Aí eu falei para ela, olha, é o seguinte, eu faço esse trabalho, mas eu não aconselho, porque fazer viagem fora do corpo, né, viagem astral assim, consciente, uma regressão para entrar num plano metafísico, não é legal, não é uma coisa boa, é um sinal de egoísmo da sua parte. Porque viagem astral geralmente é para questões nobres da espiritualidade. Aí eu resumi para ela, no fundo, todo o trabalho de espiritualidade é para nos elevar e não o outro. Porque cada um é responsável por si. Resumindo, ela quis porque quis. Eu falei, mas é difícil porque... E se ele não quiser conversar com você, como é que vai ser? Não, mas ele é meu pai. Eu falei, mas ele não é mais teu pai, ele já desencarnou, ele era teu pai aqui. Quando chega lá, ele já se encontra com a família espiritual dele e a coisa continua. Resumindo, fizemos o trabalho. Só que na hora que a gente fez o trabalho hipnótico e tal, eu fiz uma oração, né? Usei lá as palavras mágicas, aí é como se o portal se abrisse ali para mim e para ela. Aí ela estava em transe. E eu estava vendo tudo. E ele estava numa sala, numa reunião de missão. E aí ela chegou na porta e tinha uma pessoa na porta, recepcionou ela e falou que o pai dela não podia falar com ela porque ele estava em reunião, ele tinha coisas mais importantes para fazer. Começou desse jeito. Mas ele não falou de forma grosseira, mas isso pra gente parece grosso, né? E aí ela insistiu, começou a chorar, começou a fazer escândalo, histérica e tal. Eu sei até que foi interrompida lá a reunião e ele apareceu.
Primeira coisa que ele perguntou para ela foi: por que você está me incomodando? Por que você está interrompendo uma reunião de trabalho espiritual? Eu estou aqui no trabalho espiritual e você está me incomodando? Aí ela chorou. Ai, eu estou sofrendo. Aí ele falou para ela assim: minha filha, ele falou assim: olha, isso é uma questão que você vai ter que aprender a lidar. Eu não queria me encontrar com você, porque eu já sei como é que é. Quando nós estamos encarnados, a gente tem esse negócio de pai, mãe e filho, mas depois que a gente desencarna, acabou, não tem mais isso. Eu não sou mais seu pai. Eu entendo o respeito que você tem por mim e a segurança, mas o que você quer eu não posso lhe dar. Aí falou algumas coisas para ela lá, deu algumas pistas e falou: eu tenho que voltar. Aí ele voltou e aí quando terminou a experiência, ela estava pior do que ela chegou. Entendeu? Por que ela estava pior do que ela chegou? Porque ela criou uma expectativa de que ele ainda era o pai dela na espiritualidade e que ele ia fazer alguma coisa pelaquela situação, mas ele deixou claro para ela: não, cada um tem que fazer o seu trabalho, tem que se melhorar, é autoconhecimento, não posso fazer nada por você. E eu não sou seu pai. Ele não falou de forma grosseira, mas também não expressou emoção, entende? Porque lá não tem esse apego, a emoção que nós temos aqui por amigos, pai, filho, irmão, é um apego. E a gente tem que desapegar, porque o nosso filho não é nosso filho. Ele foi dado aqui só para a gente cuidar, se relacionar. Faz parte do nosso teste de evolução. Por exemplo, quando nossos filhos são muito rebeldes, o teste não é só para ele. É em especial para nós, para ver como a gente vai lidar com essa situação. Às vezes o nosso filho foi um inimigo nosso do passado. Aí nessa vida ele vem dar uma lição para a gente. Entende? Quando eu estava estudando com um mestre, um guru indiano, ele falou para mim, ele falou: olha, aquele cara que mais te percebe, aquele cara que mais te aborrece, sabe como você tem que ver ele? Eu falei: não, como seu professor. Ele entrou na sua vida por alguma razão. Sabe qual? Eu falei: acabar comigo, lascar comigo. Eu falei: não, te ensinar. Então preste mais atenção no que ele tem a te ensinar, perdoe, tire essa mágoa do seu coração e continue o seu trabalho. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. Não sei se consegui responder a tua pergunta, Vinícius. Então, assim, aí tem um outro detalhe, né, Vinícius? Quando você não consegue se elevar, os senhores do karma fazem você reencarnar quantas vezes eles quiserem aqui na Terra, porque eles se alimentam da nossa ignorância. E aí você assina o contrato e vem. Agora, quando você alcança um nível de lucidez maior, você passa 1000 anos em repouso, como diz a mitologia grega. Aí quando termina esse 1000 anos, que é para reencarnar de novo, aí você tem condições de dizer ou escolher qual o lugar, o planeta, o país, seja qual for o nome, qual família espiritual você quer ir. Que você já está em outro nível. Agora, aí você fala assim: tá, mas aí então eu posso escolher. Pode. Ou seja, você não tem mais uma obrigação de vir aqui na Terra, mas se em algum planeta aqui da Terra, alguma comunidade estiver precisando de uma missão específica, então você é convidado, você não tem mais obrigação, você é convidado e você decide se você quer descer como um avatar iluminado, de grande sabedoria, para prestar serviço para tal comunidade ou em tal país, com o nível de conhecimento que você angariou quando estava no corpo físico e lá também nos 1000 anos que você passou estudando. Porque lá no espaço sideral, no céu, ninguém fica vagabundando lá. O pessoal fica trabalhando, estudando, pesquisando, evoluindo. Você tem contato com outros seres que sabem mais. E a gente entra lá como aprendiz. E aí você vai botar em prática assim, na Terra, como Buda, Gandhi, Jesus. Entende? Aí desce em situações específicas, não é com uma expiação mais, que você já queimou todo o karma. É com missão, para auxiliar. Mas aí você decide se quer vir ou não. Se não quiser, você vai para outra família espiritual. Entendeu? A Mazé levantou a mão, Mazé. Respondi sua pergunta, Donigo. Não sei se ficou claro. Ficou? Sim, mega. Tá bom, então. Muito legal. Gratidão.
De nada. Mas é, por gentileza. Oi, sou eu, professor. Ah, olá, boa noite, irmão. Rapaz, eu tô achando que eu vim, quando eu nasci assim, ver aquela membrana grossa, um fardo, com vários quilos de vaidade. Eu descobri que é o que mais me atormenta ultimamente. E aí, assim, alguns meses aí, comecei a descobrir e aprendi, achando eu que estava aprendendo a lidar com a vaidade, espalhando um bocado aqui, guardando um pouco ali, lavando outro acolá, né? Jogando sal da cáustica um aqui, passando, enfim. E aí, assim, eu disse, bem, agora eu já sei lidar. Véi, quando eu dou uma olhada para trás, que eu suspendo o tapete, tem mais de 100 quilos de vaidade ainda que eu não conheço. E aí me joga no chão e fala, pô, não ri não, professor. Você é um homem sábio, oculto. E aí eu vou pro chão. E aí como é que eu lido com esses troços? Se eu tomo diazepam, ou se, enfim, se balena, porque, véi, é um negócio muito doído e que atinge a alma. A alma. Isso. Veja, isso aí vem a calhar bem no que a gente falou, né, irmãos, hoje, porque o que acontece? A vaidade, ao contrário do que muitos pensam, também é um tipo de provação que a gente precisa lidar no plano físico, né? Mas a maioria de nós, como a gente não foi treinado, não foi educado, não foi ensinado, a gente tende a rejeitar a vaidade que há em nós, o orgulho que há em nós, e por aí vai. Mas a gente deve fazer o contrário. A gente deve dar mais atenção para essa vaidade, olhar mais para essa vaidade, né? Assim, conversar com essa vaidade. Por que que... E se questionar, né? E falar para ela, né? Por que eu me permito ser tão vaidoso assim? O que você quer de mim? Aonde você quer chegar? Você quer me sabotar por quê? Ou seja, estabelecer uma relação com ela, porque a questão da vaidade ela está muito ligada ao nosso ego. Então, ela vai existir sempre em nós. Uns vai ser mais exacerbado e outros menos. Mas por quê? Porque ela está no nosso registro de memória kármica. Então, aqueles que estão passando por alguma espécie de provação no âmbito da vaidade, do orgulho, isso vai ser mais exacerbado. Mas não é para a pessoa ignorar ou achar que isso é algo ruim. É para a pessoa dar uma maior atenção naquela área específica, que seria o nosso calcanhar de Aquiles, para encontrar uma melhor maneira de se relacionar com a vaidade. Ou seja, usar essa vaidade para nos auxiliar a se melhorar. Porque se a gente olhar para a vaidade só como algo ruim, a gente vai entrar no campo do julgamento, vai se cobrar mais, vai desanimar, vai achar que a gente não consegue. E você, na sua fala, veio uma palavra muito importante. Você falou assim, eu achei que eu já tinha me livrado dela. É a mesma coisa que a gente faz com a sombra. A gente quer se livrar da sombra, a gente quer se dissociar da sombra. Mas não tem como. Porque enquanto a gente estiver aqui no plano físico, a gente tem um ego responsável por isso, né? E o ego está ligado a esse registro kármico, a nossa sombra. E a nossa sombra, o nosso orgulho, a nossa vaidade também tem um papel de nos ensinar. Mas aí eu preciso compreender como ela funciona em mim, em que tipo de situação ela é potencializada, quais os tipos de distração, quais situações que às vezes eu me distraio e acabo caindo nessa distração e às vezes gostando disso.
Porque assim, em certa medida não tem nenhum problema a gente ser um pouco orgulhoso e ter vaidade, não tem nenhum problema nisso. Agora, quando isso ganha uma dimensão maior, é que a gente acaba se prejudicando ou prejudicando alguém. Por exemplo, a vaidade e o orgulho também está associado à forma de como eu me vejo, como eu quero que os outros me vejam, como eu desenvolvo o meu trabalho e como eu quero que as pessoas vejam. Então a vaidade, essa energia da vaidade pode ser utilizada para você desenvolver um trabalho melhor, um trabalho mais organizado, um trabalho mais dedicado. E aí quando você termina, você fala, ufa, consegui, que bom que eu consegui. Mas aí esse diálogo é interno. Você não deve permitir que essa vaidade seja externalizada, tipo assim, eu estou fazendo isso para que os outros vejam e me elogiem, digam que eu sou uma pessoa tal, tal, tal. Não. Porque isso automaticamente pode acontecer. Mas se for um teste de provação, não vai acontecer. Você vai fazer tudo por orgulho, mas ninguém vai fazer nada. É como se você tivesse invisível. E aí, se você tiver sacado já essa jogada, você vai falar, opa, eu não vou me sentir diminuído, porque ninguém falou nada, não vou me sentir chateado. Eu vou só entender que eu fiz o meu melhor, que eu me dediquei e fiz o que tinha que fazer. Isso não foi bom e nem foi ruim. Você fala para sua vaidade, olha minha vaidade, isso não foi bom, eu não fui de mais e nem fui de menos, eu simplesmente fiz. Eu simplesmente sou como sou. Então esse tipo de diálogo flexível, você até brinca com a sua própria vaidade e isso ajuda você a ser mais flexível com você mesmo e também se aceitar como é, se perdoar. E isso vai ajudar na flexibilidade de também aceitar o outro e também perdoar o outro com seus pecados, defeitos, vaidades e orgulho também. Mas o teste, enquanto estivermos encarnados, a gente vai ter que sofrer essa tentação, né? E Jesus também não escapou disso, ele foi tentado também, né? Mas é legal você falar isso, porque todos nós passamos por isso, né, Mauro? Assim, a gente, você, como eu falei no início que o Jung disse, né? Ou seja, você percebeu a coisa, você está compreendendo a coisa e já está dialogando com a própria vaidade. Né? Quando você falou, olha, eu levantei o tapete e tinha 100 quilos, converse com esses 100 quilos. Quando você começa a conversar com esses 100 quilos sem julgar a própria vaidade que há em si, elas começam a se dissipar e se transformar em boas energias de cura, que se reflete no organismo. Mas se você começa a se julgar por conta da vaidade, o orgulho, isso pode somatizar no corpo, gerando doenças, né? Não só psicológicas, como doenças físicas. Porque aí vai entrar a culpa, né? Porque eu não consigo resolver isso, porque eu não consigo... Mas a gente não precisa tentar resolver tudo. Compreender e aprender a lidar. Isso é importante. Tá bom, meu querido? Mas vejam só, gente. Nosso horário já acabou. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o Exu para responder a Mazé. Inclusive, meu notebook aqui já está até descarregando, que ele não está carregado. Veja só, Mazé. Os Exus, na verdade, não é só um Exu, eles são entidades, né? Exu, quando se fala Exus, por isso que é no plural, Exus, porque é um reino, é uma família. Cada reino tem 9 povos, né? Então vejam só, eles, como são oriundos da África, né? Então tem uma linguagem já com base na mitologia urubá diferenciada do cristianismo. Mas os Exus nada tem a ver com que boa parte dos clérigos e membros da Igreja Católica, como também os evangélicos, fizeram parecer, né, para a sociedade em geral, por meio dos seus discursos equivocados. Por que eu falo discurso equivocado? Fruto da ignorância. E a ignorância gera insensibilidade. E, consequentemente, uma pessoa insensível, consequentemente, ela será intolerante à religião do outro. Ou seja, será intolerante ao nosso semelhante. Então vejam só, uma classe mais elevada dos Exus, que eu falei para vocês que é os senhores do karma, eles são sentinelas da justiça. O que é isso? São seres que intermediam a comunicação entre o Orum, ou seja, entre o mundo espiritual, Orum na língua urubá, né?
e o mundo do Aie, que é o mundo físico onde a gente mora, né? Onde a gente encarnou, onde a gente vive. Então, os Exus, eles... Existem Exus também que tem várias categorias, como eu falei para vocês. Existe uma categoria de Exu que é só de guardiãos. Quando a gente nasce, eles são designados para ser o guardião daquela pessoa. Então eles podem ser interpretados de várias maneiras, né? Cada religião, segmento, tem uma interpretação deles. Então, por exemplo, existe uma vertente, inclusive até o Chico Xavier falava sobre isso. Ele tinha essa compreensão, porque ele tinha esse conhecimento, que os Exus, essa categoria de Exus, são emissários do Cristo cósmico, né? Cumprindo missões que influenciam diretamente a lei do karma. Para quê? Para nivelar as forças que entram no nosso planeta. Então, eles são importantes nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso? Nivelação de forças. Essa nivelação de força são armas poderosas que podem ocorrer de duas formas básicas. Tem várias formas, duas formas básicas: justiça e compaixão. No campo da justiça, significa que a justiça, tanto pelas entidades dos senhores do karma, como por nós, encarnados, quando a gente prima pela justiça, o ato de agir com justiça ou com ética enfraquece as forças dos agrupamentos espirituais da maldade, de seres que estão aqui com missão de sugar e de gerar mal nas famílias, nas pessoas. E o segundo ponto eles ficam intermediando isso entre o céu e a terra e observando a gente também, é a compaixão. Por quê? Porque somente por meio da compaixão é que a gente pode se purificar da inferioridade que a gente adquiriu por meio do ciclo kármico, do samsara, né? Um ciclo de encarnação e nascimento e reencarnação. Então o que acontece? Por meio da compaixão, é desenvolvido em nós a capacidade de perdoar a nós mesmos e ao nosso semelhante. E quando a gente desenvolve essa capacidade de perdoar, a gente se livra da energia densa que nos asfixia, que nos deixa sem fôlego e que nos adoece, que nos deixa para baixo. Por quê? A compaixão é um sentimento muito refinado, muito nobre, que só algumas entidades possuem, né? Mas não no sentido da gente, sentimento no sentido da gente, mas no sentido de valor, de ética. Por isso que é tão difícil perdoar, porque perdoar precisa passar pela malha desse sentimento da compaixão. E muitos de nós somos treinados desde crianças e nós aprendemos a ter pena de outras pessoas, a ter dó e não compaixão. Então, quando eu tenho dó de alguém, de maneira inconsciente, eu me sinto melhor ou mais privilegiado do que aquela pessoa. Mas quando eu sinto compaixão, aí eu nivelo a justiça do sagrado na minha relação com o meu semelhante, porque eu me torno igual a ele, eu não sou superior a ele. Eu me igualo a ele naquela situação, perdoando aquele ser e me conectando com ele. Então, por isso que é tão difícil a gente desenvolver a compaixão, porque é ela justamente que vai desenvolver em nós a capacidade de passar por cima do nosso próprio orgulho. E ninguém quer se desapegar do orgulho, porque o nosso orgulho, ele é um apego. Não vou perdoar não, porque eu não estou errado, eu estou certo. Mas foi o fulano que me fez mal, ele que se quiser que venha. Mas Jesus disse no Evangelho de Mateus que o ofendido, olha o que Jesus falou, Jesus está falando de queimar karma. O ofendido é que tem que se direcionar à pessoa que ofendeu e pedir perdão. É muito estranho isso, né? Por quê? Porque os valores da espiritualidade são diferentes dos valores humanos. Nos nossos valores, quem ofende é que pede perdão. No valor da espiritualidade, o ofendido é que pede perdão. Aqui no mundo, vale mais quem tem mais dinheiro,
vale mais quem manda mais, vale mais quem tem um alto cargo político, vale mais quem é empresário, vale mais quem tem mais mulher, vale mais quem blá, 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 blá. Quem tem mais títulos. Na espiritualidade vale mais quem é mais humilde. Quem se esforça para trilhar o caminho da humildade, que reconhece que não sabe, que é um aprendiz e que se esforça para melhorar. Uma vez perguntaram para Jesus, quem que vai ser salvo? Porque do jeito que o senhor está falando aí, para ser salvo tem que fazer isso, fazer aquilo, então ninguém vai ser salvo. Aí ele falou, eu vos digo, que é impossível para o homem, é possível para Deus. Se fosse pelo que vocês fazem, ninguém se salvaria não. Mas eu vou responder a sua pergunta. Aqueles que perseverarem até o fim, conseguirão se salvar. O que ele quer dizer com se perseverar? Quer dizer que entre erros e acertos a gente continua se esforçando para se despertar espiritualmente, para evoluir. Mas tem que ser até o fim da jornada. Tem pessoas que começam e depois param e ficam estagnadas. Porque a lei da reencarnação diz que a gente não pode regredir. Mas a gente pode estacionar. A gente pode ficar estacionado ali. Porque o processo espiritual é evolutivo. Se a gente regredisse, então não era a espiritualidade, não era para evoluir. Entende? Por isso que você não consegue regredir, retroceder. Você consegue se estacionar. Mas se você persevera, se trabalhando, se aceitando e tal, então você vai conseguir. Então veja só, Mazé, existe 7 famílias, ou 7 reinos dos Exus. Eu vou falar para você agora. Mas na Quimbanda, no Candomblé, na Umbanda, às vezes varia os nomes. Por exemplo, primeira família, o primeiro reino dos Exu, Exu Veludo. Exu Veludo é um reino. Tem o segundo reino também, tem o reino dos Exus Sete Trevas, Exus Meia-Noite, o Exu da Meia-Noite, Exu Pinga-Fogo. Nós temos também o reino dos Exu das Sete Encruzilhadas, Exu Capa Preta das Encruzilhadas. E nós temos também um outro reino que é o da Pombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas. Então, qual é a diferença da Pombagira para o Exu? O Exu são entidades tidas com energias masculinas. Energias mais grosseiras, mais densas, poderosas. Pombagira são entidades tidas com energias femininas. Trabalha mais com a questão da sexualidade, sensibilidade, sedução, maternidade, afeto, amor, esse tipo de coisa. Vaidade, viu, Hermógenes? Tua pombagira está te deixando muito vaidoso, viu? Então fala com ela, conversa com ela e fala, olha, vamos conversar sobre isso, né? Menos, para mim não se sentir assim tão coisado na coisação. Então veja, o certo é que existe 7 reinos, né? E esses Exus dominam esses reinos. Por exemplo, o Exu, o primeiro reino, por exemplo, o reino das Encruzilhadas. Ele é chefiado pelo Exu Rei das Sete Encruzilhadas. E quem acompanha ele, porque é sempre de par, é a Pombagira, Rainha das Sete Encruzilhadas. Governa todas as passagens dos Exus que ali trabalham. Então ela está governando junto com ele. A função principal é o quê? Abrir caminhos para outros guias chegar e também para os seus filhos, né? Filhos e fregueses também. Então, por exemplo, eu não vou lembrar de tudo de cabeça, vou falar só desse reino. Por exemplo, então, no reino do Exu das Sete Encruzilhadas, que é o Exu Rei, existe 7 povos. 9 povos, perdão. Quem são esses povos? São classificações de outros Exu. Por exemplo, primeiro povo, Exu da Encruzilhada de Rua. Quem é o chefe? Exu Tranca-Rua. Segundo, povo da Encruzilhada da Lira. Quem é o chefe? Exu das Sete Encruzilhadas. Terceiro, povo da Encruzilhada da Lomba. Chefe Exu das Almas. Veja que tem toda uma hierarquia. Quarto,
Povo da Encruzilhada dos Trilhos. O chefe é o Exu Marabô. Quinto, povo da Encruzilhada da Calunga. Quem é o chefe? Exu Veludo. Sexto, povo da Encruzilhada da Praça. O chefe é o Exu Morcego. Oitavo, povo da Encruzilhada do Espaço. O chefe é o Exu Sete Gargalhadas. O nono, o povo da Encruzilhada da Praia. Então temos o Exu Mirim. Então veja, mas isso aí é numa das linhas da Quimbanda. Pode ser que você, lendo alguma outra literatura, pode não observar nessa ordem que eu falei, porque não necessariamente é nessa ordem, tá? Vou só falando. Eles podem não vir nessa ordem, como também podem receber outros nomes, uma pequena modificação, um nome diferente, mas está se referindo à mesma entidade. Mas como eu falei, cada corrente coloca uma ordem e tem nomes específicos de acordo com a sua doutrina e tudo mais. Então, os Exus podem ser guardiões, podem abrir e fechar caminhos, curar e colocar doenças também em pessoas, mas tem vários tipos de classificações. E também, dentre eles, estão os Exus Reis, né? Aqueles de coroa, que é uma classificação mais elevada, que são chamados, que eu falei no início, os Senhores do Carro. Então, são responsáveis por ativar e desativar carro. Mas é isso, a gente vai falar, é um outro assunto, a gente vai falar quando estiver no seminário lá, no outro seminário que eu falei, tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Mazão. Sim, até demais. Então tá bom. Então vejam só, como você viu, cada reino tem 9 povos. Cada povo desse tem um aspecto de personalidade. Então, a cada nascimento é escolhido um desses guardiões para acompanhar uma determinada pessoa que tenha similaridade de personalidade com cada entidade, para que eles possam ter uma relação mais harmoniosa. Até nisso existe uma sabedoria, né? Já a pessoa colocar uma entidade para acompanhar alguém que tem uma personalidade totalmente diferente, vai dar o quê? Discussão. Olá, Judete. Oi, professor. Um guardião pode acompanhar mais de uma pessoa ou é exclusivamente para aquela pessoa? Só para aquela pessoa. Então, por exemplo, vamos imaginar Então que... a gente entende Hã? Então a gente entende que existe 8,5 bilhões de habitantes no planeta, existe 8,5 bilhões de guardiões. Na verdade, Porque na espiritualidade, mas as entidades são muito mais, né? Por exemplo, no livro de Enoque, existe 3 livros de Enoque. As pessoas acham que só tem um, né? Eu já li todos os 3. Um dos livros de Enoque fala, quando ele menciona sobre os seres vigilantes que ficam entre o céu e a terra observando, ele chama de vigilante, né? Que são os Exus. Ele fala lá sobre mais de 8 bilhões. Mais de 200 bilhões de seres que ele conseguiu observar. Aí depois ele fala assim, são miríades e miríades. Incontáveis. Miríades e miríades significa milhares de seres, que ele não conseguia contar. Onde o olho enxergava, ele... Imagine, ver falanges e falanges, legiões e legião. Se for uma pessoa normal, ele entra em pânico e desmaia logo. Mas como o Enoque não era normal, ele variava, assim como vocês que estão aqui nesse seminário, né? Como a gente varia, a gente vai perdendo um pouco de medo, né? E vai se atrevendo a querer ter contato com as entidades, né? Mas isso é um nível de consciência, né? Então, mas existe vários tipos, né? Não são só os guardiões, né? Existem vários tipos, né? Só que assim, né, Judete? Esses guardiões, eles não estão acompanhando todas as almas que nascem, porque muitas das almas que estão aqui estão reencarnando, estão retornando, entendeu?
Porque eu tô falando isso só para não pensar que, tipo assim, a cada pessoa que nasce é um guardião diferente, então se multiplica tantas vidas aqui na Terra, tantos guardiões vão ter que surgir também. Não, a gente tem que lembrar que tem a maioria das almas que estão aqui encarnadas, elas já estiveram aqui no passado e estão de novo. E foram acompanhadas no passado e também são acompanhadas no presente. É igual aos nossos filhos. Quando nossos filhos nascem, a gente é guardião deles, né? A gente tem a tutela, a gente é responsável. Mas da mesma forma como os nossos guardiãos não conseguem nos livrar de tudo, a gente também não consegue livrar nossos filhos de tudo. Porque às vezes a gente fala para o nosso filho, não vai por ali. Aí ele vai, teima e vai. Às vezes o nosso guardião dá um insight pra gente. A gente vai fazer uma coisa e ouve aquela vozinha, aquela intuição, fala, não faz isso, não passa por ali. Mas a gente insiste, né? Eu vou, porque eu sou dando meu nariz. Eu vou. Então vai, miserável. Aí o próprio guardião permite... A gente fala que o sétimo sentido. Existe muita coisa que a gente precisa continuar estudando, se desenvolvendo e também levando para a prática esse conhecimento. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer são as viagens astral, né? Que é uma viagem lúcida. Você sai, tem consciência que está fora e, como até eu te falei, né, Judete, você vai, tem vários lugares, tem escolas, tem faculdades, né, tem universidades onde a gente estuda, a gente treina no campo astral. Mas também no campo astral tem bordel, né, tem prostituição, você transa no campo astral também. Isso depende do nível de consciência e de desejo que você está. Se você tiver com muito desejo de coisas baixa vibração, você vai ser atraído para esses lugares. Se você estiver alinhado, quando você está no astral, então você vai ser atraído para a aprendizagem. Seres vão vir em tua direção para conversar com você, para lhe auxiliar, lhe passar uma percepção, lhe ensinar alguma coisa para você continuar trabalhando aqui na Terra. E existem dois trabalhos. Você no astral não só estuda, você trabalha também, auxilia pessoas no astral e continua auxiliando aqui no plano físico. Tá bom, crianças? Então nós vamos encerrar, que a gente até passou do horário. Quero agradecer vocês imensamente por ter a paciência de me ouvir. Lembrando que tudo isso que eu falei, vocês não devem levar ao pé da letra, nem devem dizer que o que eu falei é certo, como também não devem dizer que é errado, mas devem apenas refletir, pensar com calma e ver aquilo que faz mais sentido para vocês ou não, né? Até porque eu não tenho e jamais tive, nem quero ter a intenção de ser dono da verdade. Isso é apenas uma percepção que eu tenho e dentro dessa minha percepção posso estar equivocado e não ter nenhum problema nisso, porque a gente está aqui para aprender, se refazer, se desconstruir e se reconstruir novamente, tá bom? Então, beijo no coração, boa noite para vocês, até o próximo seminário. E vamos continuar despertando, estudando e refletindo.